E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, como ter esse entendimento técnico das questões técnicas, né? Que norteiam o gráfico no sentido de entendimento a respeito de uma análise, ou seja, existem várias regiões do gráfico que a gente pode pensar em fazer uma compra, em fazer uma venda. Agora essas regiões do gráfico que tem uma compra, uma venda para fazer, ela tem que encaixar em um movimento técnico. Eu falo isso todos os dias para vocês, né? Então, todos os dias quando eu abro o gráfico, eu tenho que entender esse movimento técnico. Entendi esse movimento técnico, eu sei o que eu tenho que fazer no gráfico, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Não deixe de deixar o like, de se inscrever, de ativar o sininho de notificações. É gratuito para você ter aqui super dicas de como analisar o gráfico até o momento da negociação. Então todos os dias eu trago um conteúdo aqui que pode te ajudar a começar a cair as escamas dos olhos. Olha só, tá querendo me dar um loss aqui? Vai quebrar uma sequência minha linda? Não, né, pessoal? Vamos lá. Tá lá. Perfeito. Olha só, uma sequência linda aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada como tá. Dá uma olhada. Não vamos quebrar, né, essa sequência. Vamos manter o padrão aí, Hunter de C. Linda entrada, perfeito. Vou explicar para vocês sobre essa entrada. Vou explicar para vocês o que eu fiz, mas antes vou deixar um recadinho do coração aqui. Aqui é sobre o e-book, sobre padrões de velas, que eu deixo aqui para vocês. Tem muita gente que chega nova no canal. Eu deixo um e-book aqui onde eu falo em 36 páginas sobre 16 padrões de velas, que eu acho que são os padrões de velas que mais acontecem durante o dia. Então vale a pena você baixar, dar uma lida. São 36 páginas, tá? Pouquinho material de estudo aqui, mas que vai te ajudar bastante a entender um pouco esses padrões. Para baixar é simples, é só vir aqui na descrição do meu canal. Na descrição do meu canal você vai encontrar aqui o link, o meu link do WhatsApp, o meu link do Instagram e o link do canal do Telegram. Pois é no canal do Telegram que você vai encontrar o e-book para download. Você vai encontrar também o link de acesso ao treinamento para você que quer vir fazer parte do treinamento, onde você vai fazer parte da área do aluno, onde você tem acesso vitalício ali junto a mim, tendo suporte diretamente comigo. Então, abaixo das videoaulas aí, que você, inclusive dessa aula que você está assistindo, na descrição também você encontra esses links, tá bom? Aqui é o meu Instagram, ó, caso você queira tirar alguma dúvida sobre a área do aluno, por exemplo, é só mandar uma mensagem aqui, ó, tá? Cadu Rinaldi. Aqui no Threads tem os resultados dos alunos. Você pode ver uma página dedicada só a resultados dos alunos. 60% ainda de desconto. Link de acesso ao treinamento aqui na bio. Você pode ver aqui no EAD e nos Stories. Eu posto todo dia os resultados dos alunos também, para que você aí se familiarize com a visão técnica da análise gráfica. Só lembrando aqui para mostrar para vocês que muita gente tem essa dúvida. Quando você entra no canal do Telegram para fazer o download, você vai acessar o canal do Telegram, vai aparecer assim, ó, fixado, uma mensagem, está escrito assim, uma mensagem fixada, download e-book 16 padrões de candles. Então é só clicar sobre ela, vai abrir dois links, e aí você escolhe qual dos dois links você baixa, tá? É o mesmo e-book, você pode utilizar qualquer um dos links. Aqui dentro você vai ver resultados dos alunos, para incentivar você a também entender que é possível, desde que você coloque o bumbum na cadeira e estude, porque é a única forma mesmo, é a única forma, não tem estratégia mirabolante, não tem... nem vou ficar perdendo tempo falando sobre isso, tá, pessoal? Eu tô cansado de falar aqui que o conhecimento é que gera resultado, tá? Então, se você for uma pessoa dedicada, estudiosa, através de um método realmente que te traga prática no ensino, para desenvolver a prática com o conhecimento, você vai longe.
que é o que está acontecendo aqui com esses alunos, ó. Então o Maico aqui faz a sua entrada, batendo meta, 7 taxas aqui, ó, numa entradinha só, batendo um 7-0. O Geilson aqui, ó, batendo meta, praticamente 5-1, né? Aqui o André, uma entradinha, ó, perfeita, seguindo todo o plano do movimento gráfico. Aqui o José também, mais uma entrada linda. O José utiliza o indicador Hunter aqui, ó, a ferramenta Hunter, que eu falo lá no módulo 13 como utiliza. Você pode também fazer aquisição. Inclusive o José mandou mais resultados aqui, mas eu não consegui ver. Aqui é o outro José, ó, batendo meta, 895 de lucro e saque já realizado, tá? Saque já realizado. É isso aí, José. Segue o plano. Aqui o André batendo a meta. O André também utiliza, ó, o indicador, a ferramenta Hunter. Tá aqui acoplada no seu celular, que ela utiliza tanto celular como computador. Aqui o Emerson, 3-1, ele ainda diz por enquanto, né? Will aqui, ó, batendo meta. Excelente dia também, Will. Sequência linda. A aula que eu subi ontem aqui no canal, muito importante, que eu falo da ilusão do preço no gráfico. Por que ilusão do preço no gráfico? Porque é aquela velha história, né? É o erro de 90% dos traders. Fica olhando só o preço. Ah, Cadu, mas o gráfico não é formado pelo preço? Sim, pelo preço. Mas qual é o motivo do preço se movimentar? Então, pessoal, tem muita coisa a ser vista, tá? Não fique focado só no preço, senão você vai tomar tinta atrás de tinta. Aqui o Djalma, dá uma olhada. 6-1, 1.300 e poucos reais de lucro. Aqui o Murilo, ó, Murilo também utilizando a ferramenta Hunter, ó, batendo meta. Saque buscando 90% do capital. Perfeito, perfeito. Os alunos altamente lucrativos. Leandro, 7-1, ó, para manchar o histórico aí, Leandro. Só nas metas aqui, ó, César, batendo meta. E por diante, aqui o Rodrigo. Pessoal, tem tanta gente aqui, mas você pode entrar aí e acompanhar os alunos, tá bom? Ó, o preço chegou numa região aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Enquanto nós estamos conversando, ó, o preço chegou ali numa região, numa possível região de correção. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar ele ali. É uma possibilidade de correção? É. Ele vai corrigir, eu corro um pequeno risco. Mas vamos ver, né? Quem sabe ele faz um movimento a mais de correção ali e a gente consegue fazer uma entradinha de correção. Vamos aguardar o movimento do preço. Vamos lá, vamos fazer mais uma entrada? Porque ele está pedindo por uma correção ali. Lembrando, pessoal, que o gráfico hoje é dia 8, né? Então o mercado já começou, o mês de outubro já começou, hoje é terça-feira, tem aquela tensão no Oriente Médio. Eu já falei para vocês a respeito do dólar e petróleo. Por enquanto, a gente não ouve falar em breakout de bolsas de valores por aí pelo mundo afora. O que é um breakout de bolsas de valores? É quando um ativo ele está tão desgastado ou está tendo um movimento assim anormal do gráfico, por exemplo, do gráfico não, da bolsa, né? Todo mundo sai do dólar e começa a comprar petróleo. Ou todo mundo sai do petróleo e começa a comprar dólar. E os pássaros cantando lá, né, pessoal? Tá chuviscando, tá chegando uma frente fria. Os pássaros estão tomando banho, tá uma festa lá fora. Entradinha, tá lá. O que acontece? O mercado acaba fazendo um circuit break, né? O que é esse circuit break? Eles param a bolsa, eles param o ativo, cessam as negociações, por quê? Então imagina, vamos supor, né, que tá uma tensão lá no Oriente Médio, vocês estão vendo tudo que está acontecendo. De repente, nós temos o USD frente ao dólar. Estou dando alguns exemplos para vocês entenderem o mercado, tá? O mercado cambial. Então vamos supor que, por causa dos países que estão envolvidos, há uma debandada de gente do dólar para o petróleo. Então, de repente, lá na bolsa lá de algum desses países, o mercado do dólar começa a fazer assim. E o petróleo subindo. Ah, Cadu, é normal? É normal até um certo ponto. Então, o que eles fazem? Eles fecham a bolsa, fazem um circuit break, fecham a bolsa, esperam ali 2, 3 horas, não deixa ninguém negociar, e isso inclui os gráficos, tá? Ninguém negocia, fica tudo parado. Para quê? Para não existir essa debandada do mercado, de saída do mercado. Aí você fala assim para mim, Cadu, no caso assim do ativo, tá? Aí você fala assim, Cadu, mas esse não é o mercado?
o mercado não é assim? Não teria que ser dessa forma? Não teria que deixar? Pois é, né? Aí quando eu falo para vocês que os institucionais comandam o mercado, existe aqueles que comandam o mercado e a gente tem que simplesmente fazer o que eles fazem, é isso que eu quero dizer para vocês. Porque se uma bolsa de valores fecha porque está sendo vendido muito um ativo, ou vendendo muito outro ativo, ou deixando de vender outro ativo, e há uma descompensação de preço e valores naquela bolsa, e eles resolvem fechar e deixar sem negociação, é porque alguém está querendo isso, né? Só que é claro, quem é que fica sabendo disso? Ninguém, né, pessoal? São ordens internas. Então, por isso que eu digo, a gente tem que aprender a interpretar o gráfico, compreender o gráfico e entender as movimentações do gráfico. A partir do momento que você consegue compreender e fazer essa análise técnica nessas regiões do gráfico, as regiões de entrada em suporte e resistência, vai ficando tudo mais simples. Por quê? Porque você consegue analisar o gráfico, você consegue entender o que o ativo está mostrando para você e faz a sua entrada. Pois bem, ó, quando eu cheguei aqui no gráfico, a primeira entradinha foi o quê? Uma compra nessa região. Tá? Por que houve uma compra nessa região? Eu consigo ver aqui, não sei vocês, mas eu consigo ver aqui, ó, um triângulo simétrico. Tá? É um triângulo simétrico com força de alta. O que é um triângulo simétrico? O triângulo simétrico é um desenho gráfico, uma figura gráfica de um triângulo onde ele possui um eixo equivalendo duas forças. Isso é um triângulo simétrico. Isso é uma figura gráfica. Logo, quando ele chega aqui nessa região, o que eu vejo nessa região aqui? Ó? Eu vejo uma pequena consolidação. Uma pequeníssima consolidação. Logo, eu faço uma compra nessa região porque o gráfico está onde? Ele está naquele eixo. Não falei para vocês de um eixo simétrico? O que é um eixo simétrico? É assim mesmo, viu, pessoal, que fala. Essa é a parte técnica. Um eixo simétrico é um eixo que divide dois polos iguais. Então nós vemos aqui, ó, dois polos, que é uma linha de referência de alta e uma linha de referência de baixa, fechando um triângulo simétrico. O que é a simetria nesse sentido? É justamente aqui, ó, a divisão por um eixo em partes iguais. Então são dois polos divididos por um eixo em duas partes iguais. Quando eu vejo uma figura gráfica como essa, eu vejo uma simetria de movimentação. Eu vejo o gráfico trabalhando de forma simples e fácil de entendimento. Logo, eu começo a trabalhar regiões que existem aqui, ó. Regiões de suporte e regiões de resistência. Já faço a minha entradinha no suporte aqui, enquanto estou dando boas-vindas, e gain perfeitamente. De repente, ó, o gráfico volta naquela região. Então, ó, faço a minha entradinha aqui nessa região e volto aqui, ó, na próxima região. Perfeito? Perfeito. O que eu vejo aqui? Eu estava conversando com vocês e o gráfico acontecendo. Olha só. Como o gráfico é simples, pessoal, você só precisa aprender de verdade um método que te ensina a enxergar o gráfico assim. Eu vejo, ó, suporte, a região de suporte se formando aqui embaixo, uma região de demanda muito grande, e uma região de resistência aqui em cima. Perfeito? Perfeito. Tem aquele triângulo acontecendo aqui dentro. Logo, tem uma outra região de suporte aqui, tem uma outra região de resistência aqui. Perfeito? E o eixo naquele meio. Quando o preço vem buscar essa região, olha o que ele deixa aqui, ó. Ele deixa um padrão de engolfo de alta, confirmando pelo volume. E eu já não disse que o gráfico estava comprado? Mesmo sendo um triângulo simétrico, uma figura, ó. Porque eu tenho suporte, eu tenho suporte, eu tenho suporte, eu tenho resistência, eu tenho resistência. Aquela regra básica que eu já ensinei para vocês, 3:2, força de alta, vou pensar em compra. Na região exata de entrada, na região onde eu penso em fazer realmente o meu trade. Eu vou lá e faço a minha entrada, pessoal. Então,
quando eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que seguir alguns pontos de análise. Primeiro, vou falar novamente para vocês, contexto do gráfico. Eu tenho que ver o contexto do gráfico. Como é que está contextualizando esse gráfico? Depois eu vou ter que analisar o que? As regiões. Regiões de entrada. Então, por que eu aprendo a analisar o gráfico? Porque tem muita gente que pergunta assim, Cadu, tem gente que chega para mim e fala assim, essa tal de análise gráfica eu aprendo o quê? Olha só, o pessoal está tão pobre de assunto profundo na área do trading, porque o pessoal acha, olha só, deixa eu explicar um negócio para vocês. Para você ter uma ideia, nenhum curso superior ensina isso aqui. Sabia disso? Nenhum curso superior. Se você for fazer economia, administração de empresas, em direito, que eu estudei direito econômico, a gente aprende os indicadores econômicos. O que são indicadores econômicos? Dólar, petróleo, ouro, payroll, esses indicadores econômicos que norteiam as notícias mundiais. Isso é uma coisa. Agora, você pegar o gráfico e exteriorizar esses eventos no gráfico é uma outra coisa. Para você ter uma ideia, não existe nível superior para isso. Por quê? É uma junção de informações que se molda ao gráfico. Para você ter uma ideia. Então, pessoal, o gráfico não é um assunto de primário, não é um assunto de colegial, é um assunto mais profundo. Ah, mas é um bicho de 7 cabeças, é um bicho apocalíptico. Não, não é isso. Só que tem que sentar o bumbum na cadeira e estudar com calma, dia a dia vendo os movimentos do gráfico, dia a dia entendendo um contexto. Regiões de entrada, eu não havia mostrado para você aqui, falei para vocês, ó, tá acontecendo aqui um triângulo, tá acontecendo aqui, ó, um triângulo, eu vejo um triângulo simétrico nessa região. Quando eu fiz a primeira entrada aqui, nessa região aqui de consolidação, tinha um triângulo simétrico acontecendo ali. Aqui tinha um triângulo simétrico, e aqui? Aqui ele já não está num triângulo simétrico. Ele provém de um triângulo simétrico com um movimento de alta. Mas aqui, ó, quando ele chega nessa região, ele já está fora do triângulo simétrico. Então, o gráfico ele é vivo, ele vai se movimentando, ele vai formando regiões. Agora, as regiões de possíveis entradas, as regiões onde eu vou fazer uma entrada, onde eu vou fazer uma negociata, onde eu vou negociar o ativo, eu já tenho que estar definido aqui na minha mente. Então essa região de entrada, onde eu vou fazer a entrada, já tem que estar definido aqui na minha visão gráfica. Só quando eu bato o olho no gráfico, eu já vejo o que vai acontecer no gráfico. Ontem eu estava fazendo uma aula ao vivo aqui com um aluno e eu comecei a falar para ele, ó, vai acontecer isso e isso, vamos ver o gráfico fazendo. Mas deu 15 minutos, o gráfico fez exatamente o que aconteceu. E o aluno dava risada, né? Cadu, como é que você consegue ver isso? Não é, são anos estudando o gráfico. Pessoal, o treinamento que eu trago para vocês, que eu destrincho lá, são estudos, aprofundamentos, análises que eu faço desde 2008. Eu não abri a tela aqui no YouTube ontem e comecei a gravar minha tela e subir para vocês. Vocês não têm ideia o quanto que eu já estudei, o que eu estudo e o que eu faço para entender isso aqui, dominar isso aqui como gente grande. Pensar como gente grande, fazer como gente grande. No mercado não pode ter mimimi não, senão ele vai te engolir. Ele vai te engolir, ele vai levar o seu dinheiro, tá? Ou seja, então presta atenção no que eu estou falando para você. Todas as vezes que você analisar o gráfico, você tem que seguir o passo a passo da análise gráfica. Passo a passo da análise gráfica para aplicar um padrão de entrada. Você tem que ver o contexto gráfico, você tem que definir a região de entrada, você tem que analisar as tendências, você tem que saber como elas estão trabalhando. Ah, eu tenho dificuldade nisso. Estuda. Ah, eu tenho dificuldade em encaixar. Estuda. Se você corrigir aquilo que você erra, logo 80% das suas falhas são mudadas. Ó, os estudos dizem que 80%
Para você ter uma ideia estatística, 80% dos erros de um trader na análise são sempre os mesmos, sabia? Isso que significa que se você corrigir o que você faz, aquilo que era 80% de erro vira 80% de certeza. E detalhe, deixa eu te contar uma historinha. Se você identificar a sua correção e você estudar a sua correção e trabalhar todo dia o entendimento da sua correção, segundo a neurociência e os estudos científicos, se você durante no mínimo 40 dias fizer certo aquilo que você fazia errado a vida inteira, a sua mente ela restaura aquela visão que ela tinha errônea antigamente e começa a trabalhar de forma correta. Ou seja, você consegue começar a operar de forma correta aquilo que você errava, desde que você sente todo dia, faça um diário, pelo menos 20 minutos no dia de estudos aí, 20 minutos que seja, pessoal, não é para ficar o dia todo, pelo amor de Deus, é estudar certo da forma certa. 20 minutos por dia, analisa o gráfico, compreende o gráfico, eu errava aqui, presta atenção, todo dia presta atenção, no mínimo em 40 dias você corrige tudo isso. Por que a maioria dos alunos que vem para o treinamento, que já fizeram 2, 3, 4 cursos por aí, sempre chega para mim e fala assim, Cadu, a minha dificuldade é esquecer aquilo que eu fazia de errado. Por quê? Porque entra nisso, pessoal. Ó. Eles estão demonstrando comprovadamente aquilo que os estudos mostram. Então, uma pessoa que nunca fez um treinamento, por exemplo, ela chega aqui fazendo um treinamento comigo pela primeira vez, ela vai de vento em popa. Por quê? Porque ela não tem aqueles lixos, sabe? Aquelas estratégias mirabolantes, aquelas coisas que o pessoal ensina que não tem fundamento nenhum. Pelo contrário, ela aprende passo a passo o que ela tem que fazer e vai embora. Outra coisa é um padrão de vela. É um padrão de vela. Ou seja, se eu preciso fazer uma entrada com o efeito do preço na região, eu preciso de um padrão de vela. Nós não estamos falando aqui o passo a passo de como fazer uma análise, o passo a passo da análise para aplicar um padrão de entrada em suporte e resistência. Se eu tenho um padrão de movimento do preço, como é que eu vou fazer uma entrada? Eu vou fazer uma entrada desde que tenha um padrão de vela. Cadu, por que você comprou aqui? Ó? Porque existe um padrão de vela acontecendo ali que é uma consolidação. Cadu, por que você entrou em comprado aqui? Porque tem um padrão de vela ali chamado de engolfo de alta. Tem um motivo porque eu entrei. Volume confirma. Padrão de vela confirma. Confirma o quê? Aquilo que o gráfico me mostra. Você entendeu? Então, o contexto gráfico vai me mostrar se aquele padrão de vela está encaixado para uma possível entrada. Então, passo a passo da análise para aplicar o padrão de entrada em suporte e resistência. Esse padrão de entrada, pessoal, nada mais vai ser do que o encaixe da causa do movimento com o efeito do preço. Se eu tenho uma causa de movimento, qual vai ser o efeito do preço? Fazer uma movimentação que eu estou aguardando acontecer. Logo, este padrão de vela, ele vai estar ligado também ao volume. Ele vai estar ligado ao volume financeiro. Por isso que eu falo do OTC, qual é a problemática do OTC? Ele não tem um volume financeiro. Então, em alguns momentos, a gente pode ficar meio que na dúvida de uma entrada porque não tem volume financeiro. Aqui mesmo, ó, esse eixo central aqui dessa figura gráfica foi o lugar que eu fiz a primeira entrada aqui nessa consolidação. Muitas pessoas, por exemplo, quando vê um movimento como esse, ó, e ele é definido numa região, porque é tanto deste fundo como nessa região ela pode ser um movimento, que um engolfo como esse a pessoa não entraria, tá? Porque tem essas regiões. Eu entrei porque o volume financeiro me dá um filtro de entrada. Então é o encaixe perfeito das movimentações, onde esse passo a passo eu faço análise para colocar um padrão de vela, né? Um padrão de entrada em suporte e resistência. Sempre em região de suporte e resistência, sempre em região de topo e fundo, dentro de contexto gráfico. Conseguiu compreender? Sempre dentro de contexto gráfico, sempre entendendo essa movimentação. Fazendo isso, pessoal, o que vai acontecer com você? Você vai entender realmente como
que se faz uma análise do gráfico. Você vai entender realmente o cerne da questão. Aqui como eu fiz nessa consolidação, ó. Aqui como eu fiz nessa consolidação e aqui como eu fiz nessa região aqui de engolfo. Nossa, pessoal, falei demais já também, né? Nossa, já passou muito tempo. Bom, ó, mais uma entradinha aqui para manter a sequência, perfeito. Tá bom por hoje, terça-feira, já não vou mais me expor ao gráfico. Altamente lucrativo, não preciso me expor mais ao gráfico. Outra coisa é gestão, ter conhecimento técnico, ter conhecimento e habilidade para aplicar aquilo que precisa. Hoje, o que nós falamos hoje aqui no gráfico? Nós falamos sobre o passo a passo da análise, né? Para que você aplique o quê? Um padrão de entrada em suporte e resistência, tá? Então, se você quiser aprender mais sobre isso, se você quiser se aprofundar, se você quiser se tornar um expert, o treinamento está aí, pessoal. Um valor irrisório, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, onde eu posso, através ali daquela metodologia que eu desenvolvi, eu fui professor em sala de aula durante 15 anos, de uma outra técnica, de um outro assunto, mas eu dei aula sem fins lucrativos durante 15 anos à noite na minha vida. Eu desenvolvi todo tipo de técnica de ensino. Eu trabalhava com os professores locais, eu desenvolvi as técnicas pedagógicas de ensino na época. Ah, Cadu, mas você é formado em pedagogia? Não, eu tenho mestrado em Direito, onde eu tenho uma matéria lá que é um plano de ensino para educação universitária. O nome não é esse. Então, eu fui preparado para dar aula para universitários também. Então, todo aquele gamo de entendimento e de sabedoria para você aplicar uma complexidade de forma simples, eu aprendi a desenvolver isso. E por isso que os alunos têm essa facilidade de aprender comigo. Porque eu consigo trabalhar aquela complexidade que talvez você acha que o gráfico é, né, o dragão apocalíptico de 7 cabeças, eu consigo transformar numa coisa simples. Mas é claro, você precisa ter uma dedicação, você precisa entender o passo a passo, começar aos poucos, analisar, estudar um módulo, volta no gráfico, procura tudo aquilo que eu expliquei na aula, fica ali 20, 30 minutos no dia fazendo isso, no dia seguinte volta, faz a mesma coisa, fica uma semana fazendo um assunto no gráfico, você vai ver que vai ficar tão simples. Na outra semana você pega aquela aula do módulo, volta no gráfico, começa a analisar aquilo que está acontecendo no gráfico, você vai ver que o gráfico todo dia vai fazer a mesma coisa. Mas para isso, pessoal, bumbum na cadeira. Não tem como você ter domínio de uma coisa se você não conhece. Lembra que eu falo para vocês, eu sempre comentei com vocês aqui, por que que uma criança, quando você fala para ela assim, ó, vai ali no quarto, pega uma coisa ali naquele quarto, e o quarto está escuro, né? A porta tá lá e o quarto está escuro. Aí o que a criança fala? Ah, eu não vou não. Por quê? Porque o quarto está escuro. O que significa isso da criança não ir porque o quarto está escuro? Porque se está escuro, ela não vê nada lá dentro. Existe algo desconhecido. E o que a criança faz? Por que ela tem medo do escuro? Porque ela cria monstros na sua cabeça e ela acha que aquilo que ela está vendo, que é escuro, ela não sabe lidar com aquilo. É a mesma coisa que acontece no gráfico. Por que o pessoal apanha do gráfico, toma loss, não tem resultados? Que é que nem uma criança no quarto escuro. Ela não sabe o que está acontecendo ali dentro, ela não entende nada, e de vez em quando ela encara. Só que o medo é tão grande que aí é a questão emocional, é a questão de não ter confiança, é a questão de se achar um lixo, e aí vai tomando só tinta atrás de tinta, tá? Tinta é um jeito carinhoso de eu falar loss. Agora, quando você olha o quarto e você vê a luz acesa lá dentro, você sabe o que tem lá dentro. Você vai lá e faz o que você tem que fazer. Então, essa é a grande didática da análise gráfica. Você olhar o gráfico, saber o que está acontecendo com luz, com clareza, vai lá e aplica. Simples. Como é você tomar uma água durante o dia, você fazer as suas atividades durante o dia, porque é normal. Você faz todo dia a mesma coisa. O gráfico é a mesma coisa. Você só precisa acender essa luz aí que está no seu cérebro, essa luz na sua mentalidade, essa luz do seu conhecimento. Por isso que diz assim, ó, conhecimento é luz na escuridão. Você já ouviu falar essa frase?
Conhecimento é luz na escuridão. Se a sua visão gráfica é uma escuridão, está precisando de luz aí. Como é que você coloca luz nessa escuridão e você aprende as coisas? Estudando, pessoal. Então, se quiser estudar, será muito bem-vindo. Os links estão abaixo aí na descrição. Se quiser aprender comigo, eu vou fazer de tudo para que você realmente aprenda e consiga analisar o gráfico como gente grande, tá bom? O indicador está aí também, que eu explico lá no módulo 13. Você que quer fazer aquisição, é só entrar em contato comigo, qualquer hora do dia e da noite, estou à disposição. Um forte abraço, um beijo no coração e te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!